Fala, meus amigos, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos para mais uma entrevista aqui no Pode Ficar Rico Podcast. Meus amigos, antes de estar trazendo as informações sobre a minha querida convidada de hoje, gente, pelo amor de Deus, eu trouxe uma pessoa muito especial aqui, acredito que vai até me ajudar, né, em alguns pontos meus em particulares, vocês vão entender o porquê, né? Mas antes de estar trazendo as informações dela, gente, por favor, pelo amor de Deus, me ajude o canal, né? A gente tá quase chegando aí a 10 mil inscritos, então clica aqui, se inscreve, é de graça, tá bom? Se inscreve, deixa o seu like, né? E nesse episódio, né, em especial, eu quero que vocês utilizem bastante, né, do espaço aqui dos comentários. E vocês vão entender o porquê logo mais, tá bom? Mas minha querida convidada de hoje é minha amiga Nara Moraes, né? O Instagram dela é @apróprianara. Ela iniciou no digital, ela iniciou ali como afiliada. Em 2023, de lá pra cá, né, ela já faturou mais de 200 mil reais. Cara, e eu quero que vocês prestem bastante atenção na história dela, né? E vocês vão entender o porquê, tá bom? Então, Nara Moraes, mais uma vez, seja muito bem-vinda aqui ao Pode Ficar Rico Podcast. Oi, Ângelo, obrigada pelo convite. Vai ser muito legal conversar aqui com vocês e poder compartilhar a minha experiência com o público. Que top. Nara, seja muito bem-vinda aqui ao podcast, né? Como eu costumo dizer, se você tá aqui hoje, é porque a sua história marcou alguém ou marcou algumas pessoas, né? E essas pessoas vieram até mim e pediram o teu nome, né? Através disso, eu fui através, né, do seu Instagram, no seu contato, né? E te fiz o convite, né? E você aceitou e por isso estamos aqui. Ou seja, as pessoas querem ouvir a tua história, querem ouvir o motivo, né? Qual que é o motivo da Nara Moraes estar aqui no Pode Ficar Rico Podcast, né? O que que trouxe ela aqui, né? E de antemão, diante disso, né, eu já queria começar a nossa entrevista com a famosa pergunta, né? Quem que era a Vamos lá. Nara Moraes? Antes do digital, antes do afiliado, quem que era? O que que você faz? Eu sou psicóloga ainda, mas eu era psicóloga antes de entrar no mercado. Comecei a atuar em 2012, quando eu me formei. E antes de entrar no mercado, eu tinha uma rotina muito intensa, muito pesada de trabalho. Eu trabalhava durante o dia, era funcionária pública, que é de contrato, né? Não é concursada, mas era funcionária pública durante o dia e de noite eu atendia no consultório. Então, assim, minha rotina era muito desgastante. Como é um trabalho de psicólogo, a gente escuta muita coisa e é bem cansativo. Imagina você ficar desde 8 da manhã até 10 horas da noite é, escutando problema. E eu queria alguma alternativa para poder me desafogar um pouco, né, dos atendimentos. Porque era realmente muito cansativo. Muito, muito cansativo. Imagina, né? Você ficar o dia inteiro ouvindo, talvez, pessoas desconhecidas, né? Ouvindo histórias e você tendo que ter ali, de repente, uma fala que a pessoa está esperando, né? Que vai ajudar de alguma É, forma tem a que pessoa naquele ajudar. momento, né? Então acredito que seja algo bem puxado mesmo, né? É puxado, é puxado, é puxado, muito puxado. Mas você tem alguma área da psicologia específica no qual você trabalha? Sou psicóloga clínica e eu trabalho com MDR. MDR, se eu for explicar assim a grosso modo, é reprocessamento bilateral através do movimento dos olhos. Ou seja, eu vou falar isso, ninguém que faz MDR gosta do que eu vou falar, mas é como se fosse uma hipnose reformulada. É uma hipnose moderna, ela tem mais estudo científico, tem mais base e é mais recente, é muito usada para trauma. Inclusive, tem alguns produtos de afiliado que servem para isso. E usa o mesmo mecanismo único que eu usava, que eu uso, né, na terapia.
Então, eu tenho que ficar preocupado de alguma forma se você vai me hipnotizar aqui para pegar os meus produtos, alguma coisa assim. Eu acho que tem que ficar preocupado. Se eu fosse você, eu ficava. Eu Galera, ó, ficaria. fiquem atentos aí, hein? Se de repente você automaticamente ficar clicando em alguma coisa, ó, pode ser a Nara aí que tá te hipnotizando. Mas, Soltar um cara, gatilho. isso é legal, isso é legal. Eu não lembro se. Eu posso estar enganado, mas não sei se você já anunciou The Genesis Wave, né? Eu acho que aquele produtor é pra essa área, não é? É dessa área. É dessa área. Cara, que legal. Agora, eu acredito que ele usa estímulo bilateral. Eu já anunciei o de Newswave, mas bem rápido. Vendi um e parei. Foi até uma conta do Bing. Eu estava tentando anunciar no Bing. Aí eu anunciava, caía. Aí foi o de Newswave. Depois de meses, eu fui ver que tinha caído a venda lá. Eu não vi que caiu a venda. Foi bem no começo. Eu acredito que ele tenha esse mecanismo também de estímulo bilateral pelo ouvido. O meu estímulo é pelo olho, visual, auditivo, tátil. Show, show de Ele bola. usa só o estímulo auditivo. É bem interessante. Tem alguns produtos que tem isso. Show de bola. Agora, Nara, me tira uma dúvida, né? Aonde que, ou qual foi o motivo, né, de uma psicóloga, né, entrar nesse meio digital? Você conheceu o digital, vamos dizer assim, por causa do seu trabalho, de repente, uma oportunidade de abranger mais pessoas, ou de ser conhecida na área, ou não? Você foi realmente atrás de uma coisa nova? Eu fui atrás de uma coisa nova e eu sou o tipo de pessoa que tenta tudo. Tenta, assim, eu já tentei. Enquanto eu trabalhava como psicóloga, mesmo que meu trabalho fosse o dia inteiro até de noite, eu vendia quadro, eu pinto aquarela. é, Cara, tem muita coisa que eu já fiz. Deixa eu ver se não tá aqui mais o quadro. Eu vou pegar um quadro para mostrar para vocês. Posso? Vai? Pode? Eu sempre procurei fazer renda extra. Então aqui é um quadro que eu pintei de aquarela. Que top, cara. Eu fui fazendo muitas coisas ao longo da minha vida por hobby e procurava vender. Eu vendi quadro na época da residência. Eu fiz residência. Residência, para quem não sabe, é uma especialização em saúde. Eu fiz residência no IMIP, que é um lugar bem renomado aqui. E eu aproveitei que eu conheci muita gente para vender minha arte. Não foi na praia, foi no IMIP e na Secretaria da Saúde. Mas foi bem legal. Então, assim, eu sempre procurei fazer coisas extras. É, E quando eu era mais nova, eu já fazia site com 8 anos, com 9 anos, eu tive meu primeiro computador. Aí eu já aprendi a fazer site, mas já vou logo falando para vocês que isso não me ajudou em nada, porque eu demorei muito para ter resultado. Demorei muito, muito, quebrei muita cabeça. É, Então, assim, quando eu era pequena eu fazia site, o povo não estava querendo me pagar, meu pai estava achando perigoso que eu era criança para estar vendendo isso para adulto, e aí ele me proibiu de fazer. Comecei faculdade de estatística, que não tem nada a ver comigo. Comecei a faculdade de estatística, aí depois eu fui para psicologia, me encontrei, e é um trabalho que eu amo fazer. No curso de psicologia, eu me especializei depois em gestão com pessoas, eu fiz um MBA, que é uma área totalmente diferente de clínica. Gestão com pessoas é RH, trabalha com empresa. E eu fui testando, eu sou a pessoa do teste, até hoje eu testo. Agora, hoje eu testo mais produto do que áreas, né, de trabalho. Isso aí ó, se encaixou perfeitamente em mim, esse trabalho de afiliado. E tem uma coisa interessante também, quando eu estava na minha especialização em gestão de pessoas, eu abri uma startup. Que legal, Tipo, interessante. do nada, ó, a psicóloga, do nada, ó, vou abrir startup aqui. E aí eu criei um aplicativo do zero, era um aplicativo de entrevista. Isso seria muito bom para época de pandemia, mas não deu certo, tipo, eu falei antes de chegar na época boa. E eu criei um aplicativo de entrevista por videochamada.
Até onde eu consegui fazer no WordPress, é tipo na gambiarra da gambiarra da gambiarra. Depois, lembrando para vocês que isso não me ajudou em nada, porque eu uso página de cu, que é a mais simples possível. Já vou logo adiantando para ninguém ficar dizendo, ah, é porque ela já sabia. Não, tipo, isso aí não me ajudou. Então, assim, eu fiz o aplicativo. Depois, quando eu não conseguia fazer mais nada, eu chamei um sócio para me ajudar. A gente ganhou até um prêmio da Associação Brasileira de Recursos Humanos. E, então, assim, minha experiência é muito variada, muito variada. E afiliado foi um dos testes, e foi o teste que eu acredito que deu muito certo. Deu muito certo, muito certo. E eu tô aqui com você. Cara, que top. Eu fico feliz, né? Quando eu entrevisto o tipo de pessoa que é usar um termo inconformado, né? Ou seja, Uhum, você era uma coisa, mas também era outra, e que fazia um, mas vendia outro também. Então era o tipo de pessoas que sempre tava, né, buscando mais, querendo mais, né? sim. E sabendo que de repente você estava em um lugar, mas que você poderia estar em outro lugar muito maior, recebendo muito Sim, mais. Então eu gosto de sim. entrevistar e conversar com esse tipo de pessoa, né? Porque eu me identifico muito com esse termo É? inconformado, né? Sim. Ainda mais tendo em mente, né? Exemplo, no nosso país, vamos dizer assim, as pessoas, né, que são conformadas com quanto recebe, aonde vive, cara, eu nunca, Uhum. isso nunca conseguiu entrar na minha cabeça, né? Não é só porque eu moro num lugar X ou ganho X que aquilo ali vai dizer que eu vou morrer ali, né? Vou morrer Uhum. recebendo isso, né? Então eu Uhum. gosto disso, dessas pessoas que são inconformadas, porque às vezes elas até começam em um lugar, né, que talvez não seja muito favorável ao crescimento, né? Mas por Sim. querer tanto, elas acabam, né, de uma forma saindo daquele ambiente, entrando no ambiente, conhecendo novas pessoas, né? Mas ó, tá vendo? Você já tá conseguindo mudar a história e eu tô contando aqui a minha vida pra você. Conta Eu não. aí, conta aí. Cara, mas que legal, mas que legal. Conformada. Mas me tira, ô, Nara, uma dúvida, né? Aonde foi que chegou, talvez o momento em que você buscando novas coisas ali, né? Novas oportunidades, você encontrou o termo afiliado, o termo vender na internet? Uhum. Eu, cara, falar em conformar, eu vou chegar nesse ponto, mas eu cheguei até a trabalhar no mercado de trader. Deus me E livre, queimei aí, muito dinheiro. como? que- Queimei muito dinheiro, Deus me livre. Cara, eu fiz uma grana boa, guardei tipo, pensei, ó, isso aqui. Não, eu vou deixar. Eu deixei lá na bolsa por um tempo, mas aí deixei lá investido em algumas ações estáveis, né? E, cara, eu dei um boom num dia, tipo, peguei um pico de vez. Acertei o produto, né? Foi o produto, foi a empresa, peguei um pico. Mas eu achei muito pesado, muito masculino o trabalho, na verdade. Eu achei mentalmente, é muito mais estressante do que afiliado. Muito mais, porque a volatilidade, dependendo de como você trabalhar, é muito grande. Aí juntei uma grana e disse, ó, isso aqui vai ficar investido até aparecer uma oportunidade. Não foi uma grana grande, não, não sou rica, não. Sou louco falando pra galera, né? Eu não era rica, pelo menos. Então, assim, vou logo falando, assim, que não foi uma grana grande, foi uma grana considerável para o que eu ganhava. Meus salários eram, tipo, 1.600. O maior salário foi na época da residência, que foi 3.000 e pouco. Tipo, eu nunca ganhei muito, mas trabalhava por fora para sempre procurar ganhar mais. E aí eu vi que tinha essa onda da internet, de influencer, e fui procurar saber como era. E aí vi o Érico Rocha, questão de fórmula de lançamento, estudei lançamento, vi perpétuo, mas aquilo ali não se encaixava no meu perfil e no momento que eu estava. Então eu já estava buscando formas de ganhar dinheiro na internet. Mas apareceu algum anúncio dizendo que eu não precisava aparecer. Aí eu agora Essa, sim, essa agora copy é muito forte, mano. Pega é, o público frio ali de uma forma. sim. Você vai ganhar dinheiro na internet sem aparecer. Aí eu pronto. Encontrei meu lugar. Que top. E quem foi na época que apareceu nesse anúncio fazendo essa chamada aí?
O Caio, provavelmente o Caio Caldeirão. E em 2023, isso? Isso, 2023. Cara, que legal. Se bem que 2023, né? Por mais que a gente esteja em 2026, 2023 eu acho que o Caio já tava gordinho já, né? Não tava que nem a maioria conheceu Não, lá em 2019. não, Caio magrinho. não. Não, ele já tava fortinho, já tava mais organizado. Ele Mas, já tava grande já. o que que aconteceu? Você, né, se identificou com a COP, né? E Uhum. automaticamente você já comprou o produto? Não sei se o GPA na época, né? Ou não? Não, eu sou muquirana, eu sou mão de vaca. Aí eu cometi um erro fatal que eu não recomendo vocês cometerem. Que ao invés de comprar os cursos maiores, eu quis economizar. Aí eu comprei a jornada, que era tipo a mensalidade era cento e Sim. pouco, sei lá, era baratinho. E aí eu disse, ó, eu vou olhar isso aqui, se der certo, eu compro o mais caro depois. Faça upgrade. Foi, aí depois eu faço upgrade. Eu não recomendo ninguém comprar curso barato. Tipo, barato, barato mesmo. Tipo, não vale a pena. Não vale a pena, assim, Concordo. porque aquilo ali é só uma isca para você comprar o outro. Então, assim, apesar de que esse curso tinha bastante coisa, tinha YouTube, tinha Facebook, tinha Google, até acabei ficando meio dispersa, mas tinha muita coisa. Ainda uso muita coisa desse curso. E foi isso. Eu conheci o mercado de afiliados através do Caio. E pronto, aí eu me encontrei, né? Aí eu me Aí, encontrei. desde então, né, Aí muita não coisa foram aconteceu. só, não foram só flores, né? Então, é aí que eu quero chegar, né? Não, toda rosa tem espinhos, né? Por mais que a rosa seja muito bonita, né? Se a gente continuar visualizando, ela tem espinhos, né? E como a gente estava até comentando, né, antes da gravação, tem muita gente que não aguenta os espinhos, né, da rosa. E por isso que não desfruta ali, né, do melhor que ela tem, que é a sua beleza, né? Ó, virei Uhum. poeta aqui. Mas ô, Nara, me tira uma dúvida, né? Beleza, você conheceu o digital, o afiliado ali. O digital não, o afiliado, né? Ali em 2023, beleza. Foi mordido ali pela cópia do Caio, Foi. né? Entrou pro Jornada. Concordo que Jornada tem bastante conteúdo pesado e que só com os conteúdos que tem lá você, né, consegue começar a fazer suas Sim. vendas, né? Até por causa do ambiente, do network, das pessoas que tem ali, né? Caio também, pô, é um mentor extraordinário, né? Mas quando você conheceu, né? Exemplo, você falou que já tinha mexido com WordPress, né? Ou seja, talvez Uhum. o WordPress pelo menos não era algo novo para você, né? Mas quando você viu Google Ads, né? Subir campanha, copy, persuasão, esse tipo de coisas, você encontrou alguma dificuldade? Ah, eu tive muita dificuldade com o Google, pô. O Google me massacrou. Ixi, ele acabou comigo, o Google. Até hoje, né? Até hoje ele dá umas porradas aí que você tem que ser forte para aguentar. Ó, essa semana eu perdi um monte de conta de produto que tava vendendo, o produto tava vendendo há muito tempo. Tive que subir de novo, aí depois de eu já ter levado tanta porrada, né? Hoje em dia eu não choro mais. Porque antes eu ficava deitada na cama assim, em posição fetal, aí ficava lá. Passava o tempo, pronto, acabou, agora levanta, passou. Mas eu encontrei muita dificuldade com o Google. Muita Mas dificuldade com o Google. nos seus, vamos dizer, nos seus primeiros momentos, assim, nos seus primeiros dias, semanas, não sei, já conseguiu fazer a tão famosa, né, venda ou não? Fiz. A primeira venda foi no primeiro mês. Aí, que top. Tem gente que Foi demora outubro, muito. foi outubro de 2023. Eu fiz a primeira venda na Bripe. Cara, que legal. E Bripe, né? 2023, a gringa já tava em alta, né? Tava, A gringa já tava tava. em alta. Eu lembro disso. Nossa, Bing, Deus, nossa vida. Ah, eu Eu lembro que não peguei a essa última, fase. ó, o Bing no finalzinho tava tão gostoso, né? Porque poucas pessoas conseguiam manter conta em pé. E eu lembro que a Aham. última venda que eu fiz do Bing foi o Flow Force Max
da ClickBank, Uhum. eu paguei 1 centavo pelo clique e veio a venda Oh, com o upsell. Cara, aquele dia eu fiz muito story. Mas, Nara, cara, é, o ROI foi extremo. foi muito bom, foi muito bom. Mas, Nara, conta pra gente, qual que foi a sensação, né? Talvez esperada ou não, de você ter feito a sua primeira venda, né? Por mais que tenha sido no Brasil, né? Talvez, não sei se você já conhecia, né? A onda da gringa naquela época, né? Mas qual foi a sensação de vender na internet? Pelo fato, né? De você, né? Algum tempo atrás fazia quadros para vender por aí, ou seja, você encontrou algo totalmente diferente que você não precisava se deslocar, né? Aparecer, né? Então, qual foi a sensação de vender na internet pela primeira vez? Então, a sensação foi tipo, dá certo. Dá certo, tipo, plim, plim, dá certo. Eu vou ficar rica. A sensação é tipo, tô rica. Pronto, a sensação é, tô rica, meus problemas acabaram, deu certo, vai dar certo, vou fazer isso aqui acontecer. Que top. E uma outra dúvida, né? É bem comum, às vezes, no início, pelo menos, né? A gente faz a primeira venda, né? Bem comum mesmo nos afiliados, só que às vezes a segunda não vem, a terceira não vem, ou demora de novo para vender. Contigo também foi assim? Foi. Eu não sei quando foi que eu fiz a segunda venda, mas eu não sei mais. Eu sei que demorou muito. Por isso que eu falei que é bem Demorou comum. muito. A primeira foi rápido. Foi nos primeiros dias, eu tava jantando com as minhas amigas. Aí eu não sei se caiu duas, não, só foi uma venda. Primeiro aparece que a pessoa gerou boleto, foi boleto, gerou boleto e depois confirmou que pagou. Foi um produto de calvície, aí me apareceu, eu fiz um cara coçando a careca assim. Tipo, tocando na ferida. Aí eu, pô, isso aqui vai vender, não tem como não vender, não. Mas, se eu não me engano, eu perdi as contas. Ou 2023. desviei, ou desfoquei. Como faz tempo, eu não lembro mais, mas eu sei que eu não vendi mais esse produto, eu não consegui vender ele. Nara, Também entendia pouco de, e, de Google, não consegui. e me tira uma dúvida, né? Eu gosto de fazer, pelo menos essa pergunta que eu vou fazer pra você, já no intuito de ajudar a galera que tá assistindo, né? Inclusive, gente, já estamos aqui há mais de 20 minutos de call aqui com a Nara Moraes, né? Vocês estão assistindo, eu sei que vocês estão, gente, pelo amor de Deus, se inscreve, tá bom? Vamos bater a meta aqui de 10 mil inscritos, tá bom? Deixa o like e deixa os seus comentários aqui abaixo, tá bom? Nara, pensando justamente em ajudar a galera, hoje com a experiência que você tem, mais de 200 mil reais faturados, né? A experiência que você tem como psicólogo, acredito que possa de alguma forma ajudar no seu dia a dia, né? Mas quando você olha lá para trás, né? Aonde que você consegue enxergar que foram os seus maiores erros? Desisti. Meus maiores erros, o maior de todos foi ter desistido, porque depois que eu fiz a primeira venda e não consegui mais, eu desisti. Outro erro que eu cometi, que muita gente cai nisso, é preguiça. Preguiça. Eu não me dediquei muito nos primeiros meses, eu não me dediquei. Procrastinar, É, né? procrastinava bastante para assistir às aulas, demorei para ver o curso. Então, assim, cuidem em relação à procrastinação e preguiça, porque isso aí pode tirar do jogo, pode tirar a pessoa do jogo. E também a questão de desistir, porque assim, tudo começa num, hoje não, hoje eu vou fazer outra coisa, hoje eu vou, enfim, fazer qualquer coisa que não seja estudar, né? Para quem está começando estudando ainda, que não fez nem a primeira campanha. Fazer qualquer coisa. Aí não dedicou um horário para aquilo, para estudar, não dedicou um horário para mexer no Google, para fuçar. E isso me levou ao quê? Inconsistência. Meu trabalho no começo ele foi inconsistente. Logo, depois de alguns meses, eu desisti do mercado. Se eu fosse mais consistente, eu acredito que eu não teria desistido tão fácil.
mas eu passei muito tempo fora do mercado. Então, é, não tenham preguiça, estudem. Se vocês entraram no curso, falem tudo que o mentor está dizendo para vocês fazerem, siga a risca, porque é método. Método você tem que fazer exatamente como a pessoa está passando. Se você muda uma vírgula quando você é iniciante, você Exato. pode cometer um erro grave, né? Então, depois, mais na frente, você faz do seu jeito, você inventa moda, você faz o que você acha que dá melhor, mas no início só siga a risca. E isso vai, e tem a consistência, tem um horário para trabalhar, tem uma rotina de trabalho, tem uma agenda, anote o que é que você vai fazer durante o dia. Isso pode parecer simples, pode parecer besteira, mas isso muda totalmente o rumo de uma pessoa de vida. Com certeza. Mudou o meu, pelo menos. Eu lembro de uma dica, né, que a minha grande amiga Thalita Cardoso me deu, que era das 5 coisas, esqueci o termo que ela usou, mas era inegociáveis, né? Ela falou, Sim, Ângelo, você quer melhorar a cada dia, quer chegar mais rápido na sua meta? Anota hoje as 5 coisas inegociáveis que você tem que fazer amanhã. Né? E eu, caramba, eu nunca tinha pensado desse jeito, porque às vezes eu anotava 20 coisas para fazer e eu não fazia as 20 e às vezes não fazia nenhuma, né? Aí, uhum, né, tinha que fazer isso, mas não anotava o horário para fazer a coisa, então era muito desleixado, né? Então ela falou: não, esquece 20, anota 5. 5 coisas inegociáveis. Faça chuva, faça sol, você obrigatoriamente tem que fazer. E tem eu que fazer. entendi que eu fazendo essas 5 coisas, eu estaria chegando cada vez mais perto da minha meta, né? Ou Sim, seja, pra galera que tá nos assistindo, poxa, eu quero fazer 10 mil reais por mês, é o meu sonho fazer 10 mil. Cara, faz as contas, né? O que, que você precisa para fazer 10 mil reais por mês? Você precisa fazer em torno de 2 mil dólares. Tá, para você fazer em torno de 2 mil dólares, você tem que fazer pelo menos $60 por dia. Uma única vendinha, $60. No final do mês vai dar os 10 mil que você tanto espera. Então vocês conseguiram entender que para eu chegar no resultado grande, eu tenho que saber o meu diário, o que eu tenho que fazer por dia, né? Então é mais ou menos essa lógica que eu queria passar para vocês. Para você chegar na coisa grande, você vai ter que fazer a coisa pequena, né? Então essa coisa pequena que vai te impulsionar, anota. Isso é uma coisa que é inegociável, né? Se o meu negociável, de repente, é criar uma conta, porque eu tô sofrendo, né, uma onda de contas caindo, cara, então eu vou me preparar. Então eu vou botar aqui, ó, amanhã vou criar 2 contas no Google Ads, vou criar um e-mail novo, né? Então, vocês estão entendendo que tem coisas que são pequenas, mas através dessas coisas pequenas vão te levar a algo grande. Concorda, Nara? concordo. Só complementando tua fala, eu concordo plenamente com isso e eu gosto de chamar isso de micrometa. Ou seja, tem um projeto grande e aquilo ali eu vou quebrar em pedacinhos porque eu não tenho como dar o passo maior do que a Exato, minha perna. Então é uma exato, escadinha. É uma escadinha. Tanto que assim, até eu faturar meus primeiros 10K foi, foi em maio do ano passado. Eu demorei muito para faturar meus primeiros 10. Na verdade, eu demorei muito para ter resultado. Demorei muito. Então, assim, para chegar. E tem até uma plaquinha aqui, ó, Me ajudou muito essa placa. Isso aqui é uma placa que tem números e aqui tem 10.000. Aí aqui, por exemplo, tem 5, 10, 50, 100. Aí eu fazia uma venda, aí eu marcava aqui, a primeira é 200 aí. Fiz uma venda, R$ 200, R$ 50, convertia de dólar para real. E assim, a primeira meta daqui era o quê? Fazer a primeira venda. exato. Depois a segunda, depois a terceira, depois a quarta. E aí, quando tivesse fazendo, sei lá, uma venda por semana, beleza, fiz uma venda por semana. Agora vamos tentar fazer 2 vendas por semana, 3, porque às vezes a pessoa quer crescer muito rápido e ela não dá conta, não entende que esse processo é um processo. Exato. É uma Às escada. vezes é melhor você ir passinho em passinho devagar do que você fazer tudo muito rápido, porque se você tentar fazer um resultado muito rápido, você corre mais risco, né? E Concordo. correndo mais risco, tem mais chance de dar errado. Concordo. Mas eu acredito, Onara,
que, infelizmente, um dos grandes problemas é, vamos dizer que é o conteúdo que vem sendo vendido, né, na internet. A gente, por mais que a É gente tenha fácil, né? bons mentores hoje em dia, também tem, vamos dizer, o seu lado obscuro ali, né? Pessoas que, olha só, apenas com o celular e ali meia hora por dia você consegue fazer 10 mil reais. Então aquilo ali entra como verdade absoluta na mente da pessoa e pelo fato de ela não fazer aquele resultado, ela fica, poxa, então não é verdade. Então, né, o mercado é falso. Então não é isso. É que você, infelizmente, caiu, né, na lábia de alguém ali que só queria vender alguma coisa, não queria ajudar, né? Então a gente tem sim bons mentores, né? Acredito que o fato da Nara ter tido um resultado extraordinário de um tempo para cá foi por causa de bons mentores, né? Inclusive Isso. amigos meus, né? Que eu Sim, recomendo. seus amigos. Então, tem os dois lados, né? Tem pessoas do bem, né? Que querem ali de uma forma ajudar você a encurtar os seus passos a ter resultados, mas infelizmente também tem pessoas, né? Que infelizmente só querem sugar, né? Vamos dizer que o seu financeiro. Então, você tem que ficar atento. Sempre quando vocês forem comprar alguma mentoria, alguma comunidade, enfim, o que seja, cara, vá na área de depoimentos, né? Ver o que as pessoas estão dizendo. Se possível, não compre direto pela pessoa. Compra de alguém que comprou e teve resultado. Teve Entendeu? Que assim você resultado, vai praticamente. conseguir validar a história da pessoa. Concorda, Nara? Concordo. A questão dessa promessa não é que ela é falsa, porque ela é verdadeira. Agora, quanto tempo que a pessoa vai demorar para chegar nisso? Porque assim, hoje eu não trabalho muitas horas por dia como afiliada. Eu ainda Exato. trabalho, eu ainda atendo como psicóloga, inclusive. Eu não trabalho muitas horas por dia. Se eu quiser, por exemplo, meu pai tá no hospital agora. Quando eu estava com ele no hospital, eu não estava trabalhando, eu passei dias sem trabalhar. Mas isso aí não é a realidade do iniciante. Tipo, não é em um mês que você vai fazer isso. Eu comecei em 2023, agora a gente está em 2026. Demorou muito tempo para eu chegar nesse resultado. Assim, tem gente que consegue fazer isso em menos tempo, mas é fora da curva. A gente não Exato. pode ter isso como um padrão, né? E um dos problemas também, né, Nara? Não sei se você vai concordar comigo, mas é a comparação, né? Ah, eu comecei em 2023 junto com a Nara. Caramba, mas a Nara passou um mês, já fez venda, eu não fiz, né? Então começa essa comparação de ver os resultados das outras pessoas, né? E o que deveria, né, me influenciar, me motivar, acaba fazendo, né, o trabalho ao contrário e isso fica se tornando um peso, né? Poxa, eu tô vendo os stories da Nara ali, ó. Ela já postou que fez 10 vendas hoje, eu não fiz nenhuma, né? Então, essa comparação atrapalha muito, concorda? Atrapalha, atrapalha. Inclusive, se eu não tomar cuidado, eu caio nisso, Exato. porque eu demorei para ter resultado. Então, assim, eu tô com resultado bom, não tô aqui com o telefone cheio de notificação de venda, mas se eu parar para pensar e ver o diabinho, né? Pô, mas tu tá desde 2023, pô, já era para ter faturado mais. Ó, o fulaninho que tá desde 2023, era pra... Aí eu sai, demônio, sai. Coisa ruim. Esse Não dá carinha aí. para a gente deixar esse tipo de pensamento permear a nossa cabeça. Não dá. Assim, vai vir. O pensamento ruim, ele vai vir. Agora, é importante a gente não engajar. Então, essa questão de comparação é muito importante você ter em mente que cada um tem seu processo. Eu tive meu Exato. processo, o Ângelo teve o processo dele, você vai ter seu processo. E todo mundo vai ter dificuldade, tive muita dificuldade no processo. Tanto que, assim, fiz minha venda em 2023, no final de 2023. Eu só fui acertar um produto em julho de 2024. E Olha nesse isso. período, tipo, demorou muito. Então, assim, vocês podem entrar lá no meu Instagram e ver notificação de venda e tudo mais, mas não dá para comparar o palco de alguém com o bastidor, né? Exato. Assim, que eu passei até chegar nisso, sabe? Porque assim, eu fiz minha primeira venda, depois eu descobri que eu tava com câncer. Tava com câncer de pele. Tem até uma cicatriz aqui.
Tava com câncer e foi bem assustador para mim, né? Eu descobri. E eu tava nesse movimento de afiliado, mas essas preocupações, elas acabaram também entrando na minha cabeça, né? E eu acabei desistindo também desisti do mercado. O Google derrubou um monte de conta, eu não conseguia deixar uma conta de pé. Eu desisti do mercado e só voltei depois que eu fiz a minha cirurgia para tirar, que aí o médico falou, tá tudo ok, não tem mais nada, tirou tudo. Tirou um pedaço aqui da minha testa, eu achei que eu fosse ficar com a cara toda desfigurada. Porque no rosto rosto de mulher é complicado. Mas enfim, eu só fui voltar eu já tinha desistido, eu já tinha pensado, pô, não funciona, minhas contas estão caindo, esse negócio não funciona, tá caindo, não tá dando certo, não funciona. Coloquei na minha cabeça e saí. Aí depois eu disse, depois que eu voltei, que o médico falou que estava tudo ok, passei um tempo, me recuperei, eu disse, não, pô. Tipo, não foi isso que eu escolhi, não foi isso que eu achei legal, a proposta no primeiro momento, vender sem aparecer na internet, vender para o mundo todo. Daí eu comecei a garimpar. Depois que eu melhorei do câncer, que eu me recuperei, eu comecei a garimpar, garimpei. Agora, garimpei é aquela, como eu falei, que eu sou pirangueira. Eu não sei se todo mundo sabe que é pirangueira, mas é a pessoa que é mão de Faço a vaca. mínima ideia. Pirangueiro não conhece, não. Pirangueiro é a pessoa que é mão de vaca. Não gosta de gastar, que não tem a mão solta para gastar dinheiro. Cara, eu procurei, eu disse, não, eu vou testar, porque eu sempre quis testar, botar o pé na água mesmo, tipo, gastar o mínimo possível. Porque na startup, a gente tem o conceito de mínimo produto viável. Vou fazer o mínimo possível para esse produto funcionar, para testar, e se der retorno, eu vou incrementando. Então, assim, eu tava com essa mentalidade de mínimo produto viável nisso. Aí eu, pô, achei um produto que o CPC era 1 centavo. Consegui vender. Aí foi o meu primeiro produto campeão. Mas foi um negócio muito, muito, muito fora da curva, muito fora da curva. Eu procurei plataforma que ninguém anunciava, procurei afiliação de produto que não estava em plataforma. Esse produto que eu acertei, ele não estava em plataforma nenhuma. Que top, Ou seja, só cara. tinha eu e o produtor anunciando. Aí, com R$ 700, eu consegui fazer 7 mil. Nossa vida. Que rói. Foi, com R$ 700 eu consegui fazer 7 mil. Mas era no brand bidding, nem tudo são flores. Sempre tem alguma coisa, pô. Sempre tem algum desafio. Era no brand bidding, aí me pegaram, não quiseram pagar a minha comissão, eu fiquei Nossa. chorando. Chorei, 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 chorei. Aí, nesse tempo que eu tava chorando, eu não anunciei. Eu disse, ó, tipo, eu vou esperar eles me pagarem e vou estudar. Aí eu fui estudando mais, entrei em outras mentorias, me aprofundei melhor, estudei sobre contingência, aprendi como manter as contas, né? É importante estudar sobre contingência, e aprender a manter as contas, porque eu descobri os erros que eu estava cometendo, parei de cometer os erros. Hoje, o Google me ama. Assim, eu tive suspensão de conta agora recente, mas normalmente minhas contas são muito fortes. Minhas contas estão sempre de pé, porque eu aprendi aí com queda, né? Acho que todo mundo passa por isso. Se não passou, vai passar no mercado. Com queda de conta. É, Depois desse primeiro produto campeão, eu comecei a estudar mais, aprendi CPA. E aí eu comecei, foi depois que eu aprendi CPA que eu comecei a ter resultados consistentes no mercado. Eu comecei a ter resultado consistente. E aí eu conheci o Rodrigo, assisti uma aula do Rodrigo, que é Rodrigo Matos, né, que é amigo seu. A aula do Rodrigo, eu achei ele muito, muito, muito top, um mentor muito bom. E disse, ó, eu vou seguir essa aula dele aqui à risca até dar certo. E aí foi quando veio a plaquinha e eu marcando aqui as comissões. Tem até nome de produto aqui atrás. Ups, ups. É o Nano Slim. É o O Nano Slim. produtinho bom. É produto bom, o Nano Slim é bom.
Fui marcando aí as comissões, consegui bater os 10.000 e os primeiros 10K no mês, né, em 30 dias, em maio. Que top, mano. Do ano passado? Foi em maio do ano passado. Exatamente. Demorou muito para bater meus primeiros 10K, mas eu precisei não desistir. Então, assim, se você que está assistindo está passando por algum momento difícil, seja pessoal, seja de conta, seja técnico, seja psicológico, emocional, de estar achando que você não consegue, que não é para você, não esqueça isso, tire isso da sua cabeça. Todo mundo consegue. Eu acho que esse mercado tem é um perfil de gente muito variado, de pessoa, seja rico, pobre, a pessoa que é concursado, que não é, enfim, que trabalha ou que é desempregado, que está endividado ou que está sem dívida. Se você continuar, se você não desistir, você consegue. Você consegue. Com Se você certeza. não desistir, é inevitável a é inevitável que você não consiga ter resultado, que você consiga ter resultado, na verdade. É aquela frase que eu falei contigo, né? Nos bastidores aqui, Uhum. da. Esqueci o nome dela? Da Dory, né? Continue a nadar, né? Cara, eu ouvi essa frase, nossa vida, acho que eu vou usar isso pro resto da vida, né? A gente sempre fala, né? Cara, continua no processo, uma hora vai dar certo, uma hora você vai conseguir. E eu já tive, já senti na pele a situação de estar no meio do processo, né? Ou seja, de Uhum. ver todo mundo vendendo e eu ali, caramba, comecei, né? Muito antes de fulano de tal, e fulano de tal já fez milhões de reais, não sei o que. Eu já estive, né, nessa posição que talvez você que esteja assistindo a gente está vivenciando isso nesse momento. E essa Uhum. frase continua a nadar, cara, ela é muito forte. Porque até posso usar uma frase também que a Suelen, né, usa muito, que é o que, que acontece se eu não desistir, né? Sim. Mas se eu pegar essa frase, o que que acontece se eu não desistir? Cara, eu vou tentar imaginar coisas que vai acontecer se eu não desistir. Mas eu só Boa, vou escolha boa. ver de fato o que que vai acontecer se eu continuar a nadar, se eu não desistir. Vocês estão entendendo? Então, a gente pode entrar até em algo, né, um pouco mais profundo, que às vezes a pessoa desiste porque tá cansado, né? Poxa, Ângelo, já tentei, né? Poxa, a conta caiu, o produtor me pegou. Cara, se você tá cansado, é compreensível, né? Mas quem tá cansado, desiste. E não é pra desistir. Quem tá cansado, Não. descansa. Tá entendendo? Então, eu posso dizer, né? Não sei se foi 2025, não, 2024. Eu fiquei quase um ano fora do mercado porque o Google não queria deixar eu anunciar de jeito nenhum, né? Eu Ano passado. sofri 9, 10 meses de suspensão de conta. E eu troquei de computador, troquei de internet, eu fiz várias e várias coisas. Tudo que alguém falava, Ângelo, tenta. Eu falei, eu já tentei, cara. Isso eu já tentei. Então, eu descansei nesse momento, né? E mesmo assim, eu conseguia, né, me reinventar. Mas sobre Google, eu descansei. Eu falei, não, cara, então, já que não é o momento, então eu vou descansar. E no finalzinho de 2024 eu comecei a recriar as contas de tudo do zero, pá. Cara, e hoje, mais uma vez, né, eu tô vivendo o extraordinário, né? Tô vivendo de Essa- fato aquilo que eu sonhei, aquilo que eu orei lá atrás, né? Uhum. Então hoje eu vivo, né, a resposta, hoje eu vivo a oração que um dia eu já fiz para Deus, né? Então por isso que eu falo, acredite, cara, confie, continue a nadar, né? Que essa frase possa ecoar na sua mente. Sueli, sei que você tá assistindo, brigadão por falar essa frase Sério. para mim, mas o que que acontece se eu não desistir, né? Então, fiquem com essa frase, que essa frase ecoe, né, na sua mente, que você possa começar a enxergar as coisas que vão mudar na sua vida, a realidade da sua família, a sua realidade, tudo que vai mudar, né? Se você não desistir, beleza? Concorda, Nara? Eu concordo, e isso serve para todos os níveis de afiliado, porque ninguém está 100% para cima. A Com gente acha que a certeza. pessoa, porque está fazendo venda, ela está feliz, mas dinheiro não traz felicidade.
Exato. Dinheiro ajuda, mas dinheiro não traz felicidade para a pessoa que está com vazio. Então, assim, tenham fé em Deus. O que me ajudou muito também foi fé e oração. Oração da minha mãe. Minha mãe, ela fazia oração de destrave de campanha para mim. Deus, destrava! Ela fazia, ela rezava o terço, aí eu rezava para destravar minhas campanhas, rezava para destravar as campanhas. Cara, teve, ela rezando, rezando, ó, destravou tanta campanha, menino, tanta campanha. E assim, nesse processo, nessa questão de não desistir, isso serve para todas as etapas, por quê? A gente sempre vai tender à comparação, a gente sempre vai tender. O ser humano, ele tende ao vício. A gente não é perfeito, ninguém é perfeito. E também não achem que porque a pessoa está vendendo que ela está feliz ou que Exato. ela tem uma vida melhor do que a sua, porque isso não é verdade. E é muito importante ter fé em Deus, ter fé em Deus, rezar. Tem um livro aqui que ele me acompanhou, vários, na verdade. Tem um livro que eu recomendo que ele me acompanhou nessa jornada, que é esse aqui, A Imitação de Cristo. E cada capítulo dele é um livro que eu recomendo de mentalidade, tá? Para mentalidade, isso aqui, para espiritualidade. Cada capítulo dele tem uma meditação bem rápida para fazer num dia. Então, eu meditei e ainda medito um capítulo por dia desse livro. Esse primeiro capítulo é desprezo das vaidades do mundo. Quem está no mercado, na minha visão, a gente não pode ter vaidade de faturamento, porque você vai esbarrar no seu ego e você Exato. pode cair. Então, assim, se não colocar Deus em primeiro lugar e seu ídolo for dinheiro, for faturamento, for trabalho, tem uma grande chance de dar errado, sabe? Com certeza. É certo priorizar o trabalho, certo? Agora, o Deus acima de tudo. Porque senão corre um sério risco de você esbarrar no seu ego, esbarrar em comparação. Então, assim, esse livro aqui, ele serve para desenvolver virtude. E virtude é tudo que a gente precisa quando está trabalhando no mercado. A gente precisa de paciência, a gente precisa da fortaleza, ser forte, a gente precisa ter fé que vai dar certo. A gente precisa confiar, enquanto tudo está mostrando ao contrário, tudo está apontando agora que, sei lá, não está dando certo, mas eu vou ter que ter fé em Deus que vai funcionar. Isso é muito importante para vocês, terem fé e rezarem. Ô, Nara, até entrando, né, um pouco nesse requisito de mentalidade, né, de fé, enfim, você é o tipo de pessoa que, com tudo que você falou, a gente percebe que você já viveu vários altos e baixos, né? Sim, Não só no mercado, mas na vida, né? a vida. Com base nisso, né? Como até pegando um ganchinho da sua profissão, né? Como que você faz e como que você pode instruir a galera que está nos ouvindo aqui a lidar com esses altos e baixos na vida? Tem pessoas, né, que sabem lidar com o alto, né? Nossa, tô rico, mas quando vem os baixos da vida, poxa, cometem coisas que não eram, né, para fazer. Então, a pergunta é, como é que você lida com esses altos e baixos? Como eu lido com os altos e baixos, é exatamente colocando Deus em primeiro lugar, porque se eu tiver a vida eterna como fim último da minha existência aqui na Terra, se eu tiver o céu como finalidade, se eu perder dinheiro, eu não vou morrer. Se eu perder minha casa, eu não vou morrer. Minha alma vai estar viva. Se eu perder meu carro, eu não vou morrer. Se eu perder alguém próximo, é, tudo que é material perde muito porque altos e baixos normalmente é material e emocional, né? Isso. É material e emocional, mas se você tiver com o espiritual alinhado e você ter como fim último
encontrar nosso Senhor Jesus Cristo, o céu, ter fé. Se você entender isso, não é todo mundo. Eu sei que eu estou falando com um público aqui que é diverso. Tem gente que é ateu, tem gente que é de outras religiões. Essa aqui é a minha crença, né? Como eu vejo. E eu só posso falar ou dar um conselho baseado na minha crença. Se eu tenho como fim último agradar a Deus e encontrar nosso Senhor Jesus Cristo, se eu perder minha casa botando dinheiro no leilão, ó, tô nem aí. Se minha conta cair, eu não tô nem aí. Se eu perder o produto, se perder a filiação, eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí, porque a minha alma não depende disso. A minha alma depende de outras coisas. Se eu tiver uma família que eu me dou bem com meu pai, com a minha mãe, com o marido, com a esposa, com os filhos, se eu me esforço para ser uma boa pessoa para os meus amigos, e eu tenho isso como finalidade de vida, como objetivo de vida, se uma conta cair, eu digo, ó, caiu uma conta, mas eu tenho a família maravilhosa. Caiu uma conta, mas eu ainda agrado a Deus. Deus, recentemente passei por altos e baixos minha vida toda, né? Eu nasci numa favela. Eu moro num bairro de classe média, mas eu nasci numa favela. Eu morava na beira de uma barreira. E eu tinha muito medo que aquele negócio fosse cair na chuva. Eu tinha muito medo, assim, eu dormia com medo. Até hoje eu me tremo, eu tenho uma tremedeira aqui. Mas isso aqui é do meu pai. Até hoje eu me tremo, porque eu tinha muito medo que aquilo caísse, que chovesse. Então, assim, o que é que ajuda isso nessas horas, né? Tanto financeiro quanto medo de qualquer coisa. É você ter um propósito de vida maior. É Com você certeza. querer ser uma pessoa melhor. Porque, assim, caiu minhas contas esses dias. Eu perdi um monte de produto que eu tava vendendo, tava fazendo uma grana. Tá, mas uma coisa que a gente tem que pensar é: eu posso estar fazendo muito dinheiro, mas quem eu sou? Quem é a Nara que está fazendo esse muito dinheiro? Essa Nara é uma filha da mãe? Essa Nara é uma pessoa que está fazendo coisa errada, que maltrata os outros? Não, eu tenho orgulho de mim. Lógico que eu não sou perfeita. Não sou perfeita, eu não sou santa, não. Ó, não sou santa, tá? Se eu comecei a falar de Deus do céu e vocês foram. Eu não sou santa, eu tô falando a minha realidade, assim, o que eu penso. É, eu não sou perfeita, mas a partir do momento que eu me esforço para ser melhor, que eu tenho um propósito de vida que é maior do que financeiro, tudo que vir não abala. Então, consequentemente, como não me abala, eu vou estar mais forte para enfrentar aquilo. Caiu minhas contas, cara. Dane-se. Conta tem conta nova. Tipo, recentemente eu passei por um acidente, uma carreta bateu no meu carro, Nossa. bateu do meu lado, assim, a carreta passou por esse lado, do lado esquerdo, levou o carro, bateu e foi-se embora e o cara fugiu. Foi-se embora. Na hora, se eu fosse para o lado, minha mãe estava do meu lado direito. Se eu fosse para o lado, eu ia machucar ela, ia bater e a gente podia até virar, porque foi numa ponte. Então, assim, eu tive que segurar o volante, aguentar a porrada, que aí eu já estava expert, né? Depois de levar tanta porrada do Google, eu não, bora sim, bora aguentar a porrada aqui. Aguenta a porrada, minha mãe tá aqui do lado, tá segura, eu tô protegendo quem eu amo. Depois desse pico de adrenalina que eu tive da batida, eu vi que o cara fugiu, o carreteiro, ele foi embora. Daí eu peguei o carro, saí correndo atrás dele, fui atrás, assim, não, eu vou atrás. Ele não me ajudou muito, mas pelo menos colocou o retrovisor no lugar. Eu peguei os documentos dele para fazer o BO e consegui voltar para casa. Mas assim, depois de tanta porrada que eu levei no Google, isso me ajudou a me fortalecer enquanto pessoa. Outro conselho que eu dou é tudo que vocês tiverem de desafio no mercado, vocês procurarem usar isso para fortalecer a personalidade de vocês e o caráter. Personalidade.
É muito importante vocês usarem as dificuldades do mercado para fortalecer personalidade, porque ao invés de pedir produto, ao invés de depender de outras pessoas, ao invés de você esperar do mundo, você vai se fortalecer e vai ter uma dignidade maior diante de Deus. Vai ter você e Deus, que é o mais importante, porque sem isso o resto não funciona. Vai ter você e Deus. Então, assim, se você está passando por alguma dificuldade, pense em como você pode se fortalecer, fortalecer sua personalidade durante esse processo. Porque, assim, essas dificuldades do Google, elas me ajudaram muito no meu processo de amadurecimento enquanto pessoa. Não ser mimada, não ser preguiçosa, me ajudou muito. Que top, Eu acho cara. que eu falei demais. Hein? Ô, Nara, Oi. pegando a sua história, né? Aonde, em que ponto, né? De tudo isso que você passou de 2023 pra cá, né? Que você percebeu que tava no caminho certo, que isso poderia mudar a sua vida, né? Que você, enfim, acertou algo que de repente você esperava. Quando foi que você teve esse tipo de pensamento? Cara, isso pode mudar minha vida. No primeiro dia, acho que quando eu vi logo o anúncio, eu olhei e pensei, ó, isso aí é pra mim, isso aí é minha cara, é minha cara. Eu achei muito, muito a minha cara esse trabalho de afiliado. É muito meu perfil, porque assim, se eu quiser vender Nutra, eu vendo Nutra. Se eu quiser vender produto digital, eu vendo produto digital. Se eu quiser vender um produto da minha área, eu vendo produto da minha área. Se eu quiser vender Exato, um produto de uma área totalmente diferente, eu vendo produto de uma área... Se eu quiser vender um produto de aquarela que eu pintava, eu vendo. Então, assim, e tudo isso que você está fazendo está ajudando outras pessoas. exato. É, no primeiro, logo quando eu vi, eu pensei, tipo, isso vai mudar minha vida. Isso vai mudar. Eu não sei quando, né? Não sei quando que vai acontecer, mas vai acontecer. E aí, eu digo pra você que tá em casa, decida dar certo. É uma decisão, porque depende muito de você. Decida dar certo. Com Decida certeza. fazer direito. Decida que você vai ficar triste, mas que vai passar. É pro teu bem, né? É pro Crescimento. teu bem. É que vai passar. Vai passar. Tudo passa. Exato. Ô, Nara, e nesse tempo, de lá pra cá, de 2023 pra cá, qual foi o mês mais marcante pra você? Poxa, como tá bem recentezinho, eu não sei se foi dezembro ou foi novembro que eu bati os 50 mil. Eu não lembro. Mas foi bem marcante porque foi justamente quando eu sofri acidente, eu tive uma lesão na córnea, depois disso, depois do acidente eu só fazia chorar. Eu chorei, chorei, chorei. Aí eu passava o olho, esse coçar de olho me fez ter uma lesão na córnea, tava horrível, eu não conseguia abrir o olho. Aí teve a lesão na córnea e eu tinha que viajar para Floripa para imersão. E na imersão, em Floripa, eu tinha alugado um carro para ir do aeroporto para poder andar lá com o carro. Como é que eu ia pegar o carro alugado sem enxergar nada? Ai, putz, lá vai eu, 2 dias antes da imersão, fazer óculos, correr para fazer óculos, aí vai minha mãe me ajudar, meu pai, me ajudar para fazer óculos. Enfim, no mês que eu bati 50 mil, foi o mês que eu mais passei por dificuldade. Tanto que o pessoal lá do Suelen e Rodrigo, da mentoria, a mentoria Ró Extremo, que me fez alavancar muito o meu resultado. Eu indico a vocês, entre no perfil da Suelen e do Rodrigo, conheçam mais eles. Eles me ajudaram muito a triplicar meu faturamento. E nesse processo todo, eles estavam comigo, eles estavam juntos, eles estavam entendendo o que estava passando. E apesar de tudo o que aconteceu, eu consegui bater meu recorde de faturamento, sabe? E Que top. assim, por que que eu consegui bater?
porque eu já tinha levado tanta revés, tanta porrada que aquilo ali não me abalava mais. Nada, tipo, muito difícil me abalar, muito difícil. Assim, com fé em Deus, vai dar Então, tudo certo. Graças a Deus, todas as coisas que aconteceram, elas se resolveram ou estão se então, resolvendo, graças a Deus. então você acredita que, de repente, o diferencial, né, para você atingir esse resultado foi a maturidade de tudo aquilo que a vida, né, te causou? Sim, toda essa demora, toda essa espera, isso tudo me preparou. Isso tudo me preparou para hoje ter um resultado consistente, para hoje ganhar mais, para hoje, se eu quiser bater recorde de faturamento esse mês, o próximo mês, batendo ou não batendo, ó, tá Tá tudo joia. certo, tá tudo certo. E também, cara, eu tive umas experiências aí que eu quase morri algumas vezes, né? Quando provavelmente algumas pessoas que estão assistindo vão se identificar com isso, quando a gente passa por alguma experiência, não sei se você já teve alguma experiência de quase morrer. Já teve? Quase morrer, acho que já tive uma, sim. Essas experiências, assim, como eu sou psicóloga, no geral, elas mudam a cabeça da pessoa. Assim, você passa a dar mais valor a pequenas coisas. Exato. Você dá valor a pequenas coisas e ao essencial da vida. Isso é importante. Eu acho muito importante manter a humildade, manter é, aquele olhar de valorizar o essencial. Não o essencial gigante, materialista, mas o essencial, assim, de, poxa, eu tenho que comer, eu tenho um O lugar para básico, morar, né? eu tenho uma família. É básico. Isso já é muito. Exato. Isso já é muito. Ô, Nara, e E, com tudo isso, né, que você passou, qual que é a sensação hoje, né? Por mais que você falou que ainda atua, né, como psicóloga, né, qual que é a sensação de saber que o que você faz no digital já seria o suficiente para você se manter, para você talvez realizar os seus sonhos, né? Qual que é a sensação de você poder respirar hoje, né? E sentir que o digital faz grande parte, né, da sua vida ali. cara, a sensação é de gratidão. Eu tô muito feliz. Muito feliz. Tô muito feliz com os resultados. Tô muito feliz com o mercado, muito feliz com as pessoas que eu encontro. Você é uma pessoa que eu encontrei maravilhosa. Conheci pessoas aí fantásticas. Muito feliz com tudo, sabe? E foi um sonho realizado. Um sonho. Eu posso hoje lembrar daquela menina que morava na beira da barreira, abraçar ela e dizer: Olha, a gente conseguiu. Que top. A gente conseguiu. Tipo, deu certo, deu tudo certo, a gente conseguiu. E você não precisa mais sofrer, não precisa mais passar por isso. Deu certo. Cara, Isso que top. aí é a melhor sensação do mundo. A melhor sensação do mundo. Também a sensação de segurança, né, de liberdade. Quando a gente tem faturamento maior, lucro maior, a gente começa a ter liberdade. Mas, voltando, como, como eu sou mão de vaca de novo? Como é que é o termo? Oi? Como é que é o termo do mão de vaca? É pirangueira. Como eu sou pirangueira, aí eu nem gasto muito o dinheiro do digital, eu só deixo ele ficar girando. Eu vivo com o mínimo que eu posso, meu custo de vida é o menor que eu posso. E o dinheiro fica lá girando para crescimento da empresa. Aí eu vou manter assim ainda por um bom tempo, eu acredito. Por um Isso é bom bom. tempo até é, assim, gastando o mínimo possível, né? Porque precisa de caixa para investir. Isso é bom. E quando,
Quanto mais caixa você tem para investir, mais você fica tranquilo também, né? Isso é Mas bom, porque digo até como conselho pra galera que tá ouvindo, né? Que eu já quebrei uma vez como afiliado justamente por misturar o CPF com o CNPJ, né? Achar que todo o dinheiro que eu ganhava era meu, né? Então, o restaurante que eu ia uma vez no ano, eu queria ir todo mês, eu queria. é, Tô rico, e toma de dólar, é, entendeu? Então, cuidado, galera. Cuidado pra não misturar as coisas, senão o pior pode acontecer, né? é. Gente, a gente tá aqui já mais de 1 hora em call com a Nara Moraes, né? Cara, o tempo voa, né? Inclusive, eu quero pedir pra vocês, pra galera que ainda não seguiu a Nara, vai lá no Instagram, @a própria Nara, né? Ela, cara, é uma pessoa super do bem, mano. Gente fina demais. Tô muito feliz de ter conhecido ela, né? Ainda tem uma única perguntinha que eu quero fazer pra ela, que eu vou fazer, né? Antes da gente finalizar o nosso vídeo, pra gente poder ir para o nosso pós-call, né? Então, pra galera que ainda não é membro, né, do canal, gente, fica atento. Para você ser membro do canal e ter acesso ao pós-call com a Nara, tá aqui na descrição do vídeo assim, ó, planos para o pós-call. Clica ali, você vai ver que é uma mixaria, né? Por mais que se você seja pirangueiro, né, como a é uma mixaria, né? Paga aquilo ali para você ter acesso a um conteúdo de extremo valor, tá bom? Mas eu queria fazer a última pergunta para Nara, que é uma pergunta que eu faço para todos os entrevistados no final, porque cada um leva para uma linha de pensamento diferente e às vezes, né, quando a gente ouve todas elas, a gente vê que a gente tem vários caminhos, né? Mas hoje, Nara, com a experiência que você tem, mais de R$ 200 mil faturados exclusivamente como afiliado, né? Se você tivesse que começar do zero, né? Como é que você começaria? O que que você faria de diferente, né? Ou seja, o que você recomendaria para alguém que quer começar hoje? Hoje, COD, leste europeu, países pequenos da Europa, Anotem, gente, anotem. os menores países na Europa. Procure as plataformas de COD, é, e anunciem para os menores países da Europa, porque é mais fácil para iniciante, é um leilão tranquilo. E se eu fosse começar, eu começaria por aí. Por quê? Porque foi aí o ponto de virada, foi aí que eu comecei a ter consistência. Quando eu comecei a fazer isso. Quando eu comecei a anunciar para a Europa, os menores países da Europa, não os grandes, não França, Alemanha, começa pelos menores. Dinamarca é um país bom, Grécia, Hungria, Polônia. Hungria é grande, mas dá para entrar ainda na Hungria. É, produto COD, por que eu estou recomendando isso? Porque foi meu ponto de virada. Foi lá da aula do Rodrigo, em maio, do ano passado, que eu vi a aula dele e comecei a faturar os 10K. E foi rápido e fácil. Rápido e fácil. Top. Então, assim, façam isso, que vai dar muito certo. Top. Gente, a gente, né, chegamos aqui no final da nossa entrevista com a Nara, né? Cara, gente boa demais, gostei muito de ouvir a história dela, né? Por isso que eu tô falando, gente, tentem se aproximar mais, tentem, talvez se vocês não estão acostumados ainda, né? Ou, de repente, o ambiente de vocês não é um ambiente propício para, de repente, fazer com que a venda venha, né? Cara, muda esse ambiente, né? Se envolva com pessoas assim, né? Carismática, pessoas de alto astral, né? Então, vão lá, sigam ela, manda, se possível, tira um print, né? Eu sei que 90% vê pelo celular, tira um print aqui e marca a gente lá no Instagram, de repente manda na DM dela, faz alguma pergunta direto pra ela. Tenho certeza que com o maior carinho e amor ela vai estar respondendo vocês, assim como ela me respondeu, tá bom? A gente vai ficando por aqui, né? Mas antes, queria agradecer, né, imensamente Nara Moraes por ter separado um tempinho para estar aqui com a gente, compartilhando a sua história de vida, né? Sua história de resiliência, né? Sua história de pessoa inconformada, né? Então, Nara, mais uma vez, muito obrigado.
Sinta-se à vontade para quando você quiser voltar aqui no podcast, né? É só a gente marcar uma data ali, né? E as portas do canal, as portas do Pode Ficar Rico Podcast sempre estarão abertas para sua pessoa. Ângelo, muito obrigada. Eu era fã, eu era tua fã, agora eu sou mais fã ainda. E a gente falou isso tudo, mas nos momentos difíceis, o que eu fazia também era ver o Pode Ficar Rico. Porque isso me ajuda. Como eu não tinha um ambiente de afiliado, isso me ajudou a me manter no caminho. Eu ver histórias de sucesso, eu ver pessoas que passaram por dificuldade que nem eu. Então, sempre que eu estava triste, eu assistia um episódio e, cara, sou fãzona do teu trabalho, parabéns. Eu agradeço muito, eu nem acredito que eu tô aqui. Agradeço muito a oportunidade de vir aqui compartilhar minha história e espero poder ter ajudado ou inspirado você de alguma forma. Com certeza me ajudou também muito, né? Galera, a gente vai ficando por aqui, né? Assim que finalizar, a gente vai lá pro pós-call, lá dentro da QIFI, lembrando, não está mais no YouTube, dá uma olhadinha na descrição para você conhecer, né? E lembra, continue a nadar, beleza? Continua. Uma hora, né? O sucesso ele vem de forma natural, beleza? E logo logo você vai estar aqui, né, contando, acredito eu, compartilhando, né, a sua história para todos, né, ver e ouvir, né? Beleza? Então a gente vai ficando por aqui e a gente se vê lá no pós-cal. Tamo junto. Tchau, tchau.